Bom dia a todos. Hoje nós iremos começar mais um estudo bíblico baseado no nascimento de Jesus. Todo mundo sabe quem é Jesus Cristo, né? Então já está chegando mais um final de ano e todo mundo geralmente faz festa para comemorar o nascimento de Jesus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Jesus é muito questionado desde quando veio para a Terra, né? Ele foi perseguido, morto, crucificado e até hoje as pessoas zombam do nome dele, vai nas escolas de samba denegrir o nome de Jesus Cristo, né? E será que geralmente as pessoas sabem quem é Jesus? Vamos estudar um pouquinho para nós saber? Jesus Cristo. É muito difícil nós falarmos de Jesus, porque você tem que conhecer profundamente, né, a história. Então, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele ocupa o lugar central na mensagem da Bíblia. Todo o Antigo Testamento caminha para ele e todo o Novo Testamento gira em torno dele. A Bíblia toda fala de Jesus, né? Gira em torno dele. Jesus de Nazaré é realmente o Messias prometido por Deus através dos profetas. Nele se realiza a nova e eterna aliança. O próprio Cristo fez questão de dizer várias vezes que nele se realiza as escrituras sagradas. Eis como ele falou aos judeus que duvidavam da sua divindade. Muitos não acreditavam. Vós examines as escrituras, porque julgas ter nela a vida eterna. Ora, são elas que dão testemunhos de mim. Está em Jó 5:39. Vamos dar aqui uma visão geral da vida e da missão de Jesus. Antes, porém, queremos lembrar que os evangelistas não tiveram a intenção de fazer uma biografia de Jesus, mas apenas a preocupação de mostrar que ele era o Messias, o enviado, prometido. É um termo hebraico que corresponde, Messias, é um termo hebraico que corresponde à palavra Cristo, na língua grega, que quer dizer ungido, equivale ao Senhor, ou Santo dos Santos de Deus. Onde Jesus nasceu? Jesus poderia ter nascido até num castelo, se ele quisesse, né? Mas ele nasceu aonde? Jesus nasceu numa manjedoura, né? Jesus nasceu da Virgem Maria, nos arredores de Belém, na Judéia, a 7 quilômetros de Jerusalém. Não teve um pai na terra. Seu nascimento foi obra do Espírito Santo de Deus. Seu pai foi o próprio Deus. Jesus mesmo disse: saí do Pai e vim ao mundo. O que Jesus teve na terra foi um pai adotivo ou tutor. Era o carpinteiro que chamava José, residente em Nazaré, na Galileia. A história de Jesus Cristo dividiu, né, em duas partes. O nascimento de Jesus, né, dividiu a história em duas grandes épocas, antes de Cristo e depois de Cristo. Portanto, a data do seu nascimento deveria ser ano zero, mas ninguém sabe certo o dia, o ano do nascimento do Senhor. Então, convencionalmente, dizemos que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro do ano e um dia da era cristã. Jesus nasceu rico? Não. Jesus nasceu pobre. O Evangelho fala pouco da infância de Jesus. Sabe-se que nasceu pobre, numa gruta junto ao campo dos pastores, e foi colocado numa manjedoura, porque Jesus e Maria não acharam lugar na hospedaria da cidade. O menino no templo. 40 dias após o seu nascimento, o menino Jesus foi levado ao templo de Jerusalém para fazer a sua apresentação
a consagração a Deus, né? Está em Lucas 2, 22, 24. Aos 12 anos, por ocasião da festa da Páscoa, Jesus ficou perdido no templo. Foi encontrado depois de 3 dias, tá? Está em Lucas 2, 41, 49. E a juventude de Jesus é completamente desconhecida. Se o Evangelho fala pouco da infância de Jesus, da sua juventude, ele não fala nada sobre a juventude de Jesus. Supõe que Jesus viveu a sua juventude ajudando José na carpintaria, pois o Evangelho nos diz apenas isso nós temos informação. Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Batismo e tentação. Depois disso, o Evangelho só volta a dar notícia de Jesus quando ele deve estar com os seus 30 anos de idade. Fala do batismo do Senhor no Rio Jordão, ministrado por João Batista. Mateus 3, 13, 17. Fala também que Jesus foi tentado pelo demônio no deserto. Mateus 4, 1, 11. E o início da pregação de Jesus. Em seguida, Jesus dá início à sua pregação, anunciando a chegada do reino de Deus, que é o núcleo central da sua mensagem. Nessa ocasião, o Senhor chama os primeiros discípulos e apresenta o resumo da mensagem do seu reino, as bem-aventuranças e todo o sermão das montanhas. Mateus capítulo 5, né? Então, depois nós vamos continuar falando das parábolas e os milagres de Jesus, tá? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho de Jesus, mas vendo qual foi a sua missão, né? Vamos estudar um pouco a missão de Jesus. Jesus foi fiel à sua missão? Para que Deus mandou ele para a terra? Sim, Jesus foi fiel. Jesus sabia qual era a sua missão e não se desviou dela. Ele declarava que sua missão era, em essência, ensinar as pessoas uma forma melhor de vida. Ele se via como mestre e curador. Jesus, ele foi o maior líder que já existiu e nunca houve outro igual e nem haverá. Há um antigo adágio que diz: se quiser derrotá-lo, distraia-os. No deserto, Jesus teve diversas oportunidades de negócios que não se relacionava com o seu propósito. Cada uma dessas oportunidades tinha ligação com talentos que Jesus possuía e que usou de uma forma ou de outra durante a vida, mas ele resistiu a elas porque não se encaixava em sua missão, né? Nenhuma não se encaixava. Faça uma pausa por um instante e considere as coisas que Jesus não fez. Aqui está alguém dotado de um poder ilimitado. O poder de Deus era ilimitado. Ele poderia ter feito literalmente qualquer coisa que ele quisesse, né? Qualquer coisa mesmo. Contudo, não construiu um templo nem uma sinagoga. Não escreveu nem distribuiu livros. Nem mesmo curou todas as pessoas doentes do mundo. Também não foi aos cemitérios retirar todos os mortos do seu túmulo. Não construiu lojas. Sua missão era o quê? Era bem pacífica e Jesus se manteve fiel a ela. Mas qual era essa missão? Você sabe? Você pode defini-la em uma ou duas frases? Você sente que poderia contribuir de alguma forma para melhorar a vida dos outros? De que jeito você poderia melhorar? Seguindo as missões de Jesus, né? Liste, nesse final de ano, pelo menos 3 oportunidades que surgiram em seu caminho e que poderia ser considerado distração ou mudança de vida, né? Pois Jesus era uma das pessoas mais confiantes que existiram. Ele via a si mesmo como uma abertura vital para as pessoas. Eu sou a porta.
Quem entra por mim será salvo. Está em João 10, 9. Ele acreditava que seu papel também era o de nutrir os outros. Por isso, afirmava ser o vinho, o pastor. Ele dizia que tinha vindo para iluminar o caminho. Em outras palavras, Jesus tinha uma grande confiança em si próprio, né? Quando a gente fala treva, por isso que a gente fala que a treva não convive com a luz, porque Jesus era a luz. Acreditar em seu potencial é uma qualidade de liderança fundamental. Um líder que oscila para frente e para trás dá a impressão de ser inseguro, como o soprano capaz de rachar as vidraças ao atingir uma nota alta e sustentá-la. Um líder que consegue manter-se firme sem enfraquecer pode derrubar paredes. Jesus não tinha qualquer ambivalência sobre quem ele era ou o que deveria fazer, né? Jesus sabia muito bem o que ele queria fazer aqui na Terra e por que ele veio para a Terra, né? Que era para fazer o quê? Salvar, né, a humanidade. Ele sabia qual era a missão dele. Então, diante disso, depois nós vamos falar que Jesus jamais dependeu da aprovação de ninguém. Jesus questionava por que algumas autoridades buscam mais o elogio do povo do que a glória de Deus. João 12, 42. Jesus, ele era um líder efetivo, porque possuía âncoras, bases, né, internas, não obtinha sua aprovação de mecanismo externo. Suas ações não se baseavam no que Pedro, João e Tiago pensavam. Jesus, ele não ficou dividido quando João Batista começou a duvidar dele. Também não se importava se César sorria ou fazia cara feia. Jesus não se importava com isso, porque ele era um líder nato, ele sabia o que ele estava fazendo e por que ele veio. Diante de tudo isso, nós vamos continuar, viu, gente? Eu espero que essa leitura sobre Jesus possa penetrar no coração de vocês começarem a pensar melhor sobre a liderança de Jesus na vida de vocês, tá bom? Então, diante disso, nós vamos ler Salmo 47, tá? É uma oração. Salmo 47, vocês acharam? Povos todos, batei palmas, aclamai a Deus com vozes alegres, porque terrível é o Senhor, o Altíssimo, grande Rei sobre a terra inteira. Ele sujeitou a nós os povos, pôs as nações sob nossos pés, escolheu para nós a nossa herança. Orgulho de Jacó, seu predileto. Jesus subiu por entre aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Cantai hinos a Deus, cantai hinos ao nosso Rei, cantai hinos, porque Deus é o Rei de toda a terra. Cantai hinos com arte, Deus reina sobre os povos, Deus sentou-se no seu trono santo. Os chefes dos povos se reuniram com o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertence os que governam a terra. Ele é o Altíssimo e não há outro além dele. Não existe nenhum Deus, ninguém pode dizer que faz as mesmas coisas que Deus fazia, tá? Não existe, não haverá, tá bom? Então, diante disso, nós vamos fazer uma breve oração para não ficar muito comprido, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, agradecemos, Senhor, por estar na Tua presença nessa manhã, Senhor, falando em Teu nome, Senhor. Eu peço que todos aqueles que estão nesse momento clamando comigo, Senhor, possa sentir a Sua mão forte sobre a cabeça deles, Senhor. Derruba por terra todo o mal, toda a seta do inimigo, toda a emboscada,
todo mal caia por terra no poder de Deus e no sangue de Jesus. Vai derrubando por terra todos os laços do passarinheiro. Abençoe a todos que estão clamando nesse momento. Vai, meu Pai, entrando nos 3 poderes. Derruba por terra, meu Pai, todo o império da mentira que se instalou no nosso país, Senhor. Ó Deus soberano, levanta Neemias, Senhor, Neemias, para lutarem pelo teu povo sofrido, Senhor. Vai abençoando poderosamente os nossos agronegócios, microempresários, grandes empresários. Abençoe todos aqueles que têm mobiliário, que têm salão de costura, salão de bordado, aquele, Senhor amado, que tem pequena fábrica. Vai abençoando as manicures, pedicures, Senhor, cabeleireira. Abençoe as enfermeiras, Senhor, abençoe os médicos, abençoe a todos, Senhor, no nome de Jesus. Proteja, Senhor, os nossos professores, os nossos alunos, as nossas escolas, Senhor. Vai abençoando grandemente, meu Pai. Coloca anjos, Senhor amado, nas ruas do nosso país, Senhor, porque a violência está muito grande, Senhor, está dominando tudo, Senhor. Vai derrubando todo o império da maldade, Senhor, vai derrubando por terra, meu Pai, no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus. Se vocês gostaram, compartilhe, deixa seu joinha, se inscreva no canal, ajuda esse canal a crescer. Vamos fazer a diferença, porque esse canal, gente, eu fiz apenas porque o Espírito Santo falou para mim, faça esse canal para que muitos conheçam o meu nome. É isso que eu tenho feito, tá? E espero que eu tenha ajuda de alguém mais para me ajudar nessa grande missão, né? Que é uma grande missão, isso aí não é fácil, mas a gente tem que ter fé que Deus vai nos ajudar e abençoar, tá? Obrigado. Até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.